Olá, seja muito bem-vindo ao curso de redação gratuito, Redação e Redação. Meu nome é professor Magi Júnior e eu vou estar acompanhando vocês durante essas aulas. Hoje vocês não vão ter o desprazer de ver meu rosto, porque eu quero gravar a aula bem rapidamente, que eu vou falar bastante coisa nela, né? Apresentar o curso para vocês e já entrar com matéria hoje. Matéria básica do básico, mas que sem esse básico vocês não vão conseguir desenvolver os passos seguintes. Então vamos lá. O curso vai funcionar da seguinte maneira: todas as aulas vão ser liberadas às quartas-feiras. Essa primeira é a única aula que ficará gravada o tempo todo para vocês. As demais aulas serão realizadas apenas ao vivo às 8 horas da noite de toda quarta-feira. Essas aulas não ficarão gravadas. Por que não vão ficar gravadas? Professor, eu não posso ver nesse horário, como que eu faço? Bom, vocês têm que assumir um compromisso. Esse é um curso gratuito. Você não está pagando nada por ele, assim por diante. Então você tem que ter um compromisso com esse curso. Então qual é a sua forma de assistir o compromisso? De assumir esse compromisso é estar presente toda quarta-feira no horário da aula, tá ok? E é importante também que nós possamos nos reunir nesse dia, nesse horário, para que possamos conversar. Que é nessas conversas que nós teremos que eu vou sentir onde vocês têm mais dificuldade, onde tem menos dificuldade, para nós podermos trabalhar, sanar esses pontos específicos nos quais vocês enfrentam problemas, tá ok? Então hoje o que nós vamos ver? Nós vamos ver aula 1, apresentação do curso e projeto de texto. Na aula 2, já é quarta-feira que vem, 8 horas da noite, nós vamos ver vários modelos de estrutura e vamos ver a microestrutura da introdução. Eu vou explicar direitinho. Modelos de estrutura é algo muito importante, porque são os tipos de informações que você pode utilizar nessa estrutura. Ela pode ser construída de diversas formas, e vocês vão conhecer algumas delas durante essa aula. A microestrutura da introdução é quando eu vou explicar para vocês tudo que uma introdução boa, uma introdução nota 1000 deve conter. Vou trazer um exemplo de uma feita e vou mostrar para vocês passo a passo de como construir isso, tá ok? Daí, após a aula 2, vocês é que vão fazer introduções e vão me enviar. Daí essas introduções que vocês me enviarem, nós vamos avaliar na aula 3. Isso não quer dizer que eu vou olhar todas as introduções. Eu não sei quantas introduções vão ser enviadas. Se vocês me enviarem 3, 4, entre todos os alunos vierem 3, 4, provavelmente eu vou olhar todas. Nós vamos discutir todas ao vivo. Se chegarem 10, 12, eu vou ter que sortear 3, 4, 5 no máximo para a gente discutir. Se vocês não me enviarem nenhuma, nós não vamos nem ter essa aula. É sinal que vocês estão desinteressados e é perda de tempo continuar com isso. Então aqui na avaliação de redações, que é a aula 3, eu vou estar avaliando as redações que vocês vão me enviar após a aula 2. Na aula 2 eu vou ensinar a fazer a introdução. Na aula 3 vocês vão me mandar essas introduções e nós vamos corrigi-las juntos para vocês consertarem o que tiver que ser consertado. Aula 4, eu vou entrar com estratégias argumentativas. Nós já vamos dar uma olhada em estratégias argumentativas na aula 2. Iniciar, mas não é o que vai nos interessar mesmo na aula 2. Apenas vamos mexer com isso porque vai ser necessário para explicar a estrutura da introdução. Mas aqui na aula 4 é quando nós já vamos pegar mais pesado com isso. Então vocês já vão conhecer algumas estratégias argumentativas e vamos trabalhar a microestrutura do desenvolvimento, como um desenvolvimento deve ser escrito. E daí vamos fazer o mesmo exercício. Vocês vão então me escrever desenvolvimentos, me enviar, e na aula 5, na semana seguinte, eu vou estar avaliando esses desenvolvimentos. Quando eu digo avaliar,
eu quero dizer, não só falar, conversar com vocês sobre o que está bem feito nela, o que está mal feito, mas nós vamos, dentro do possível, reescrever uma por uma, consertando, adequando, colocando em ordem realmente, tá? Daí nós vamos para a aula 6, nós vamos ver mais estratégias argumentativas e agora a microestrutura da conclusão e propostas. O que uma proposta deve conter, qual é a ordem de informações dentro de uma proposta que ela fica mais fácil de ser corrigida, assim por diante, para garantir a nota máxima em proposta. Ganhar nota máxima em proposta no Enem é muito, muito fácil, tá? Não tem dificuldade. Aula 7, então nós vamos avaliar as conclusões que vocês vão me enviar após a aula 6. Vocês notaram que, embora eu não vá, esse curso não inclua correção de 1 a 1 com vocês, essas aulas 3, 5 e 7 são voltadas justamente a corrigir. A gente vai estar corrigindo introduções, desenvolvimentos e conclusões juntos, ao vivo e conversando a respeito na hora. Eu vou poder estar ajudando vocês, tirando as dúvidas ali, ao vivo, no ato, tá? E a aula 8 é uma aula que eu ainda não sei exatamente qual vai ser o conteúdo. Provavelmente a gente vai descobrir qual vai ser o conteúdo dessa aula enquanto nós tivermos as outras 7. Quer ver onde vocês estão com mais problemas, onde nós precisamos dar uma revisada, ou rever alguma matéria, ou ver redações inteiras. Quem sabe corrigir 2, 3 redações inteiras ao vivo, né? Tudo isso vai depender do andamento das aulas. É a primeira vez que eu monto um curso assim aberto, ou seja, pode ser que tenha 5 alunos, pode ser que tenha 200 alunos, pode ser que venha 5 introduções, 5 desenvolvimentos, pode ser que venha 100 de cada um. A gente não sabe, eu não faço ideia de como vai ser isso. A gente vai descobrir mesmo fazendo. E o que não for cair bem, o que não ficar legal, a gente vai já corrigir para a segunda versão, tá ok? Ou seja, nós estamos testando, estamos vendo o que funciona para podermos fazer sempre algo melhor. Perfeito, então o curso vai ser isso. Dúvidas deixem nos comentários, dentro do possível eu vou estar respondendo. E hoje então eu apresentei o curso, vamos para a questão do projeto de texto. Muitos professores por aí disseram que a única coisa que mudou no Enem entre FUNESP e a empresa anterior, que era a CEPRASP, foi a questão da proposta poder ser só uma e o conhecimento de mundo estar mais encaixado. Mas eles não prestaram muita atenção nos manuais, tá? Então eu vou mostrar algo para vocês aqui, que é uma comparação entre o manual de 2016 para o manual 2017. Em 2016 não tinha essa questão de projeto de texto explicitamente, tá? Só no manual de 2017 que isso foi colocado, ou seja, no manual que a FUNESP já contribuiu na montagem. Na verdade, a FUNESP fez as modificações no manual. Então, o que é um projeto de texto? Segundo o manual, o projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Ok, vocês veem aqui. O texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto. Ou seja, a FUNESP está dizendo claramente aqui no manual do participante do Enem que, se ela não perceber no seu texto
que existe um planejamento, que existe um projeto de texto prévio, você não vai tirar a nota máxima no quesito 3, tá? No manual anterior, 2016, nós não temos isso. E vamos lá, ó. Vamos ver as outras mudanças entre um manual e o outro, falando sobre isso. Aqui, depois selecione as informações que forem pertinentes. Aqui é das informações. Ideias selecionadas, definir uma ordem, tudo isso aqui que está no novo manual de 2017, diz respeito justamente ao projeto de texto, que passou a ser agora uma das coisas mais importantes. E observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista. Vocês viram? Tudo isso está falando daquele projeto de texto lá de cima, que você está defendendo. Vamos rever aqui. Selecione as que forem pertinentes. Aqui, ó, reúna todas as ideias que forem e selecione o que é importante para defender seu ponto de vista. Vejam aqui novamente. Verifique se informações, fatos e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Tudo isso tá falando do quê? De projeto de texto, tá? Observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista. Vocês viram como eles repetem isso? Porque isso passou a ser extremamente importante, tá? Você não vai alcançar a nota 200 na competência 3 de jeito nenhum sem um projeto de texto que o corretor pata os olhos e identifique. Então é isso que nós vamos aprender hoje, como montar esse projeto de texto. E vocês vão ver que não é difícil fazê-lo, tá bom? Vamos aqui para o manual do corretor. Todo ano no manual do corretor nós temos o seguinte quadro, logo na primeira página. Perdão, não é isso. Onde está o manual do corretor? O manual do participante, aliás, está aqui. Isso é um esquema, isso é um projeto de texto, tá? Ó, tema, tese, argumentos e propostas de intervenção. Como isso funciona? Você vai receber um X tema. Daí a tese vai ser sua opinião sobre esse tema. Daí você precisa me provar que essa tese é verdadeira. Como você prova que essa tese é verdadeira? Por meio de argumentos. E daí você vai ter a inclusão das propostas de intervenção. Essas propostas de intervenção podem ser direcionadas tanto para os argumentos quanto para a tese. Depende de onde está seu problema. Por exemplo, você vai falar que sua tese, seu tema é a obesidade infantil. Então, sua tese é de que a obesidade infantil é um problema social estabelecido no Brasil. A obesidade infantil é um problema social. Daí aqui você vai usar, para comprovar que a obesidade infantil é um problema, normalmente você vai usar como argumentos consequências dessa obesidade infantil. Quais são as consequências da obesidade infantil? Consequência 1, consequência 2. Daí sua proposta de intervenção tem que ser voltada para o quê? Para resolver consequência ou para resolver o problema que gera a consequência? É claro que tem que ser para resolver o problema. Então sua proposta de intervenção vai ter, a ação dela tem que ser voltada a resolver esse problema, porque uma vez que o problema for resolvido, as consequências também o serão. Concordam comigo nesse ponto? Não tem muito o que discutir. Então isso daqui é o esquema, isso é o desenho do projeto de texto. Tá? O que vocês têm que fazer é preencher cada um deles dentro do tema que foi passado e com suas ideias, com seu conhecimento de mundo. Vamos construir isso agora. Vamos para a primeira coisa que a gente vai pegar. Vamos escolher compreensão de tema. Existem alguns passos para se escrever uma redação. Passo 1.
compreender o tema. Antigamente, os temas do Enem eram mais simples. Por exemplo, os efeitos da lei seca. Os efeitos da lei seca. Aqui nós temos os efeitos da lei seca, um assunto. Qual era o assunto? Lei seca. E qual era o aspecto da lei seca que deveria ser discutido? Os efeitos dessa lei. Tá? Só que o tempo passou e o Enem resolveu complicar a vida. Então agora nós estamos tendo normalmente, além de assunto e aspecto, também um grupo social. Por exemplo, nós tivemos a persistência, da violência contra a mulher. Então aqui nós temos o aspecto, o assunto a ser tratado. O assunto: violência. O aspecto desse assunto: a persistência. E um grupo social que era vítima. Que são quem? As mulheres. Entendeu? E é assim que o Enem tem funcionado atualmente. Nós vimos aí a intolerância, o desafio do combate, como combater a intolerância religiosa. Então nós temos aí o assunto, intolerância. Qual é o aspecto? Como combater? E qual é o grupo social aí dentro disso? São os religiosos. Daí nós tivemos agora o desafio da formação educacional de surdos. Então, qual era o nosso assunto? Formação educacional. Qual era o aspecto? O desafio. Por que é um desafio a formação educacional? E um grupo social específico, que era o grupo dos surdos. Então, a primeira coisa, quando você pega um tema, você tem que compreender exatamente os pontos chaves desse tema, tá? Qual é o assunto? Qual é o aspecto desse assunto que eles querem que seja tratado? Que grupo social está envolvido nisso? Tá ok? Então, quando você pegar um tema, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Isso é o que nós podemos chamar de definição de tema, daquele quadrinho que nós acabamos de ver aqui. Nós acabamos de escolher aqui nosso tema, tá? E de compreender o tema. Vamos seguir. Daí o segundo passo é levantar informações. Levantar informações. Quais são as fontes de informações que nós temos? Nós temos sempre causas dos problemas. 2, nós temos as consequências dos problemas. 3, nós temos as informações dos textos de apoio. Vê bem, textos de apoio. O Enem tira pontos de você se você copiar textos de apoio. Porém, se você pegar a ideia central, o tópico frasal, a ideia principal daquele texto de apoio e reaproveitá-la, ele não costuma tirar pontos. Mas isso ainda é algo assim para fazer em último recurso, como último recurso. Por quê? Porque dificilmente, usando os textos de apoio, você vai chegar na nota máxima, tá? Então, o melhor é que você use ideias originais suas. Isso também é algo que demonstra autoria sua do texto. E a questão de autoria é muito importante para a FUNESP, para as empresas em geral, tá? Então, prestem muita atenção no uso que você vai fazer dos textos de apoio. E a quarta fonte é o seu conhecimento de mundo. Por seu conhecimento de mundo aqui, eu não estou falando da... Tô também, né? Mas vamos lá.
são citações que você conhece sobre isso, fatos históricos que você conhece sobre isso. É aquela notícia que você viu no telejornal, é aquela pesquisa que você leu a respeito, é aquele documentário que você assistiu, é aquela série que tratava desse assunto. Que mais? É o filme, é o desenho, assim por diante, que possam retratar, que possa ser utilizado para lidar com esse assunto, tá? Então esses são os principais pontos que você pode usar para levantar informações. São suas principais fontes. Pensar em causas, pensar em consequências, ver o que você pode utilizar dos textos de apoio e qual é o seu conhecimento de mundo a respeito disso, tá? Certo? Por que isso é importante? Porque você tem que lembrar aqui que nosso esquema, o próximo passo é estabelecer uma tese. E essa tese tem que ser uma opinião sua a respeito do tema. E você só vai ter uma opinião a respeito do tema se você compreender o tema. E levantar essas informações é importante para a compreensão do tema e para você saber escolher essa tese, principalmente porque você vai ter que advogar a respeito dessa tese. Você vai ter que me comprovar que o que você me trouxe ali é a verdade, tá? Algo importante que eu esqueci de dizer antes. Nós estamos lidando aqui com um texto dissertativo argumentativo. Esse texto tem por função convencer, persuadir o leitor de que seu ponto de vista é o correto sobre o tema tratado. Tá? Então essa é a função desse texto. Não adianta você querer fazer algo diferente disso. É isso que você tem que fazer. Esse texto tem que convencer o leitor de que o seu ponto de vista, ou seja, a sua tese, é a correta, é a verdade sobre aquele tema. Tá ok? Essa é a função desse texto. Por isso que você tem que apresentar uma opinião e comprovar essa opinião com argumentos. Então vamos para o terceiro passo. Terceiro passo. Escolher sua tese e seus argumentos. Tá? A tese. Eu não sei porque há tanta confusão. A tese é a sua opinião sobre determinado tema. O argumento é a comprovação da tese. Tem muita gente confunde completamente tese e argumentos, que acha que um dos argumentos é tese, ou os dois argumentos são tese, ou causa e consequência é tese, e pode até ser, mas daí deixa de ser argumento. Tá? Isso é algo assim que não é aceitável, falando claramente. A questão é que a educação no Brasil, ao invés de melhorar na base onde ensina para ensinar a fazer direito, passa a aceitar lá em cima qualquer coisa para tampar o buraco. Então, em vez de se consertar na base, passar a ensinar a fazer direito a coisa, as empresas de correção passam, na verdade, a aceitar o errado como certo para poder ter aluno aprovado. Senão, o aluno não seria aprovado. Essa é um motivo dessa confusão entre tese e argumento passar tão batido entre as pessoas nas correções, tá? Porque um texto que me traz como tese os argumentos, para mim é um texto sem tese. Se o texto não tem tese, o texto não é dissertativo argumentativo mais. Entenderam isso? Já fugiu ao gênero. A mesma coisa ao contrário, se o texto tem tese
mas não tem argumentos, também fugiu ao texto dissertativo argumentativo. Já não é. Já não, fugiu ao gênero também. Já não serve mais. Só que, cada vez mais, nos exames, esse tipo de texto tem sido aceito e alunos aprovados com isso. Então, por que você tem que levantar? Você levantou as informações, agora você tem base para escolher sua tese e seus argumentos, ou seja, a sua posição e como você vai comprovar essa posição. Certo? Aí vem, o quarto passo é o planejamento em si. Nele você vai colocar qual vai ser sua contextualização. Nós vamos olhar direitinho o que é contextualização na próxima aula, tá? Quando eu falar da introdução para vocês. Contextualização do tema. Daí você vai me colocar aqui na contextualização do tema qual é a contextualização. Daí vem a sua tese. Daí vem o argumento 1. Informação de apoio. Do argumento 1. Daí vem informação de apoio do argumento 2. Daí nós vamos ter as propostas. Opa, aqui no meio vem o argumento 2, lógico. E aí você tem um mapa. Você tem o passo a passo. Se você tem todas essas informações, você já tem um projeto de texto. Você vai precisar escrever tudo isso? No início, você vai precisar sim escrever tudo isso. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer seu texto assim. Então, o interessante é você montar todo esse planejamento. Só com o passar do ano, conforme você for planejando, pegando prática, você não vai mais escrever isso. Você já vai ir direto para os pontos principais. Tá ok? Vamos ver o que mais. Certo? Após ter isso, você já começa a escrever o texto. Já entraria na introdução, tá? Já começa a escrever. Perfeito. Então, por hoje, eu creio que nós vamos deixar nesse ponto. Deixem as dúvidas aí embaixo. Eu vou começar a próxima aula, semana que vem, respondendo essas dúvidas. Na quarta-feira, 8 horas da noite. Vejam bem. Deixa eu pular em cima novamente. Quem ainda não está nos meus contatos do WhatsApp, para você receber o link da aula, você tem que mandar mensagem. Mandar mensagem para o WhatsApp 18 99106 50 60 com o seu nome. Daí você vai passar toda semana a receber lá o link para a aula ao vivo para estar acompanhando a aula, tá ok? Isso é muito importante para você poder não perder as aulas. Primeiro, você já sabe que toda quarta-feira, 8 da noite, você tem que estar na aula, tá? E daí, você estando cadastrado aqui nesse WhatsApp, você vai receber toda quarta-feira o link para você estar participando da aula ao vivo. Lembrem que as demais aulas não vão ficar gravadas. Tá aí todo o conteúdo de hoje. Dúvidas eu vou responder no início da aula da semana que vem. Daí nós vamos ter a aula. E as dúvidas que surjam durante a aula, dentro do possível, eu já vou responder na própria aula, tá? Por isso que é legal a aula ao vivo, para a gente poder conversar, para ver a direção que a gente tem que seguir, onde que estão as dificuldades e como resolver essas dificuldades. Até a próxima quarta-feira, boa semana para vocês, bom descanso, espero que tenham gostado. Por favor, assinem o canal no YouTube e assinem o canal no YouTube e estejam conosco todas as aulas. Até mais.